Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje com um dos assuntos mais importantes, ao meu ver, claro, né? Que envolve questão de divergência de tradução. O assunto é o seguinte: se as traduções bíblicas elas discordam entre si, então qual tradução eu devo aceitar? Qual tradução eu devo usar? Bom, antes de começar a comentar sobre este assunto, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você queira entrar no meu grupo de traduções bíblicas, você deixa aqui o seu contato que eu vou adicionar você, beleza? Nesse grupo falamos apenas sobre tradução bíblica do Antigo e Novo Testamento e também crítica textual do Antigo e Novo Testamento, beleza? E aí, caso você tenha alguma dúvida sobre tradução, você pode jogar lá no grupo que vamos tentar responder, ok? E se você quer estudar grego do Novo Testamento, ou hebraico do Antigo Testamento, ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição está o meu WhatsApp, você pode aí me adicionar e se comunicar comigo e pegar mais informações, beleza? Então, vamos lá. Bom, quando falamos sobre este assunto, né, de divergentes traduções, onde as traduções divergem entre si, o que acontece? Quando existe uma divergência na tradução, existe um tipo de análise para ser feita para sabermos qual divergência é a melhor, né, ou qual tradução seria a melhor, se é a tradução A ou se é a tradução B. Porque as traduções divergem entre si, né? Você vê isso em muitos textos. Eu posso aqui apresentar alguns para vocês. Então, dependendo da divergência da tradução, um tipo de análise será feita. Então, por isso que eu sempre indico às pessoas: estudem crítica textual, estudem grego, estudem hebraico, porque aí vocês podem fazer as suas análises. Você mesmo pode olhar lá o texto e tirar uma conclusão por si mesmo, entende? Porque assim, eu não vou chegar aqui e dizer, olha, use aqui essa tradução, certo? E se em algum texto essa tradução não for tão boa? Então, eu vou levar a culpa. Foi você que indicou, né? Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte: quando um texto ele diverge um do outro, eu vou ver qual é o tipo de divergência que existe ali. Se é divergência de tradução, por exemplo, uma palavra grega, ela pode ser traduzida de duas formas diferentes ou de três formas. Então, qual tradução eu devo usar? Por exemplo, lá em Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses 4:4, as traduções divergem ali muito. Vou pegar aqui, por exemplo, a NVI. Olha como que a NVI fala. 1 de Tessalonicenses 4:4, né? Aqui temos um tipo de divergência envolvendo uma única palavra que ela pode significar coisas diferentes. A NVI fala assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Observe, a NVI ela traduz o termo grego skeuos como um corpo, certo? Mas se eu pegar a Bíblia, se eu não me engano, a Bíblia de Jerusalém, ela já traz como esposa. Então veja que corpo e esposa são dois termos distintos, né? Aqui, ó, ela fala que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito. Então, qual seria a melhor tradução? Esposa ou corpo aqui? A Bíblia judaica, ela traduz ainda como instintos sexuais, né? Cada um saiba controlar os seus instintos sexuais. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, tá? Impulsos, tá? Ela fala assim, que cada um saiba lidar com seus impulsos sexuais de modo santo e honroso. Por que temos aqui três traduções diferentes, né, se a palavra grega é a mesma? Bom, o termo grego skeuos, ele significa vaso, literalmente vaso, né? Seja madeira ou algo desse tipo, mas ele tem a ver com vaso, tá? O material seria madeira de barco, né? Enfim. Só que os gregos, eles usavam esse termo skeuos para se referir ao corpo humano. Era como se vaso, na mentalidade deles, também se referia ao corpo humano ou até mesmo à mulher.
Por isso que as traduções divergem aqui, porque culturalmente os gregos tinham esse costume, certo? Então, qual tradução eu devo aceitar? Bom, dentro do contexto de 1 de Tessalonicenses 4:4, Paulo aqui ele vem falando o quê? Vou ler aqui o versículo de número 3 para compreendermos melhor. Ele fala assim, né? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Então, o versículo 4, eu concordo com a NVI como a melhor tradução. Por quê? Porque aqui ele está falando de sair, né, de se abster da fornicação ou da imoralidade sexual. Que, no caso, os gregos, eles se prostituíam como? Comprando, né, o corpo de uma mulher. Você pega ali, se não me engano, na cidade de Corinto, né, tinha o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. E na época de Paulo, segundo dados históricos, relata que ali existiam mais de 100, se não me engano, eram 100 ou eram 1000 prostitutas santas, tá? Santas prostitutas, e aí você chegava lá, pagava um dote e se prostituía. Então você comprava o corpo dela por um período, então era o meio de se prostituir. Então eles vendiam o corpo, né? Então por meio do corpo você se prostituía. Então aqui eu ficaria com a NVI por causa desse ponto, certo? Então aqui você tem um tipo de análise diferente de outra divergência que você poderia encontrar em outro texto. Então aqui eu tenho uma divergência ligada apenas à palavra, o que ela significa e qual seria a melhor tradução dentro do texto, certo? Mas se eu pegar, por exemplo, outro texto, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, nesse texto aqui, não é uma análise de crítica textual, tá? É apenas uma análise da palavra dentro do contexto do texto e qual seria a melhor tradução. Então aqui eu tenho uma divergência em questão na tradução da palavra especificamente. Mas em outros textos, em outros casos, outro tipo de análise deve ser feita. Por exemplo, se eu pegar o texto grego, esse aqui, tá? Que é o Nestle Aland, edição 28, e você olhar lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 7, lá diz, porque existem 3 testemunhas, ou há 3 testemunhas. Se você pegar a Bíblia ACF, por exemplo, ou a King James de 1611, ou a LTT, lá diz que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um. Só que essa expressão, né, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um, essa expressão aqui, ela não existe na maioria dos manuscritos gregos, tá? Seja num texto majoritário, seja num texto da família 35, seja num texto crítico. Nenhum pai da igreja grego faz citação dessa passagem. Você não tem nenhum manuscrito grego anterior ao século 8 ao século 12 que contenha essa passagem. Então você vai ter uma lista gigantesca de evidências que esse texto, que essa frase, né, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um, você tem uma lista gigantesca de evidências que esse texto não faz parte do texto original, tá? É que ele foi acrescentado talvez ali no século II, tá? Por quê? Porque tem um pai da igreja latino, se eu não me engano é Cipriano, onde ele faz uma citação desse texto. Só que ele é um pai latino, né? E você não tem quase evidências desse texto. Esse texto ele só aparece na Vulgata ali no século IV, mas em manuscritos gregos ele não tem, tá? Ele vai aparecer nos textos receptos posteriormente, né? Quando esse texto ele foi colocado ali nos textos receptos, e aí chega em nossas traduções, em algumas traduções que temos em português. Mas a maioria das traduções, como NVI, NVT, NTLH, Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, Bíblia judaica, elas não trazem essa frase falando ali que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, eles são um, beleza? Então, neste caso aqui, eu tenho uma divergência em manuscritos. Então, a análise dessa divergência, ela será, né, baseando-se em manuscrito, e não
no significado de uma palavra especificamente. Então, neste caso, eu já tenho outro tipo de análise que eu vou trabalhar com a crítica textual, certo? Então, outro tipo de divergência, né, que temos dentro da crítica textual, quando abrange a questão de uma variante textual envolvendo apenas uma palavra. Tá? Por exemplo, ali, se você pegar esse texto grego aqui, lá em João 1,18, ele diz, né, Deus unigênito, que seria ho monogenes theos, né, o Deus unigênito. Mas se você pegar a maioria dos manuscritos gregos, eles atestam o seguinte, ho monogenes huios, que é o Filho unigênito. Então, qual seria a melhor tradução ou a melhor leitura? Deus unigênito ou Filho unigênito? Então, dependendo do método que você siga, do texto crítico, você iria optar pela tradução ou pela variante Deus unigênito. Para quem segue uma linha de texto bizantino, iria atestar ou iria concordar com a leitura o Filho unigênito, já que a leitura Filho unigênito, ela está mais enquadrada com o estilo de João. João, toda vez que ele emprega o termo monogenes, que é unigênito, ele nunca usa o termo Deus, ele sempre usa o termo Filho. Isso acontece em João 3,16, no versículo 18, em 1 João 4,9 e outros textos como, por exemplo, João 1,14. Então ele não usa Deus, né? Por que ele iria usar logo ali em 1 João 1,18? Então esse é um dos pontos que podemos frisar, tá? Existem outros também, mas enfim. Então você nota que existem vários tipos de divergência, tá? E isso não é apenas no Novo Testamento. Se eu pegar, por exemplo, aqui o texto lá de 1 Samuel, vou pegar aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, ou capítulo 2, versículo... Peraí, não é capítulo... Qual é 2 Samuel? Peraí. Não, é 1 Samuel mesmo. Quando fala ali dos filhos de Eli, né, que eles se prostituíam com as mulheres da tenda aqui. 1 Samuel capítulo 2, verso 22, que fala assim, ó. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel. Meu amigo, o cara passa aí com som complicado, hein? Bom, voltando aqui. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O interessante é que, por exemplo, o texto hebraico, esse aqui, ele traz isso aqui, que eu acabei de ler, o versículo 22 completo, certo? Quando você pega a Septuaginta, ela não traz. Ela não diz que eles se deitavam com as mulheres, que se juntavam à porta da tenda da congregação. A Septuaginta não fala isso. E o manuscrito do Mar Morto também não fala isso. Quer dizer, a Septuaginta e o manuscrito do Mar Morto, eles concordam e discordam do texto hebraico. Então você tem aqui uma divergência muito interessante. Afinal, faz ou não faz parte do texto original isso aqui? Então isso aqui já merece outro tipo de análise que vai envolver também a questão da crítica textual, mas não só ela, né? Você vai ter análise do contexto, você vai ter análise de palavras dentro do livro e outros pontos, né? Segundo Emanuel Tov, que é uma das maiores autoridades no assunto de Bíblia hebraica, de crítica textual da Bíblia hebraica, ele diz que isso aqui parece ser realmente um acréscimo, tá? Feito pelo texto massorético, e que a Septuaginta e o manuscrito do Mar Morto estariam corretos por vários motivos, né? No caso aqui vai ter motivos de alguns termos, né, que são apresentados aqui que não aparecem no livro de Samuel. Vai ter aqui algumas características que parecem realmente ser um acréscimo, mas enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Então, só para vocês saberem sobre a natureza das divergências, que existem várias, né? Então,
dependendo da divergência, vai ter um tipo de análise diferente. Então, o que eu indico, se você não estuda nada sobre crítica textual grego-hebraico, use todas as traduções. E quando você ver alguma divergência, pergunte a quem sabe. Ponto. Não tem para onde fugir. Por quê? Porque você não vai ter como fazer análises de algo que você nunca estudou, que você não sabe. Então, como as traduções divergem entre si, né, como você vai fazer uma decisão? Você vai decidir pela fé ou pelas evidências, né? E se aquela decisão que você fizer estiver errada, né? Então, a gente tem que ter, no mínimo, uma base para definir algo, certo? Para definir qual seria a melhor tradução, né? Eu fiz um vídeo aí sobre Romanos 9:5, se vocês puderem, vocês dêem uma olhada, onde ali eu vou mostrar o porquê eu acredito que a melhor tradução seja a NVI ali, certo? Ali eu vou apresentar alguns motivos para isso, né? Você tem o estilo do próprio autor, né? Algumas características do autor, como ele emprega alguns termos, isso ajuda muito na questão da tradução. Então, por isso que eu sempre indico as pessoas estudem grego, estudem hebraico, estudem crítica textual, né? Teologia sistemática é bom, mas ela vai ficar ali no raso, ela não vai abranger esses pontos, né? Então, quando surgir isso aqui, como é que você faz? Entende? Então, eu sempre foco, né, nisso, eu sempre bato nessa tecla. Por quê? Porque a tradução correta é fundamental para você entender o texto. Se uma tradução ela estiver, digamos que ela não seja uma tradução tão boa ou a melhor tradução, você pode ter um entendimento do texto totalmente diferente do que o texto diz. Entende? Então, isso é um problema. Então, se você não estuda grego, não estuda hebraico, não estuda crítica textual, não estuda nada sobre manuscrito, não sabe nada, eu digo que você use no mínimo ali 4 traduções, 5 traduções diferentes. E quando você ver uma divergência, você repara e diga, opa, isso aqui eu vou perguntar a quem sabe. É por isso que eu fiz um grupo no WhatsApp para incluir pessoas que não sabem acerca desse assunto para elas serem ajudadas, tá? Já que nem todo mundo estuda isso, né? Então, o ponto é qual tradução devo aceitar. Se você não estuda grego, hebraico ou crítica textual, use o máximo de traduções possíveis, né? E quando tiver divergência, pergunte a alguém que sabe, alguém de confiança, tá? Também não vai sair perguntando aí a todo mundo, pergunte a alguém de confiança, alguém que sabe mesmo sobre aquele assunto, entende? Então é basicamente isso. Caso você estude crítica textual grego-hebraico, você já sabe a resposta, né? Você vai diretamente na fonte, né? No texto grego ou no texto hebraico e faz lá uma análise, né? E não depende de traduções, né? Da metodologia que aquela tradução siga. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp que podem ajudar outras pessoas e até mesmo incentivar pessoas a estudar grego, hebraico, crítica textual, que são aí um dos assuntos mais importantes, ao meu ver, sobre a Bíblia, né? Porque uma coisa que eu aprendi com o autor Robert Cruikshank é que antes de você perguntar o que significa esse texto, você deve perguntar qual é o texto. Qual é o texto? Né? Qual é o texto que eu vou traduzir, qual é o texto que eu vou analisar e por que é esse texto. Porque ele é melhor do que o outro. Então tem muita coisa para ser estudada, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui!